Olá, querido amigo, querida amiga, estamos iniciando mais uma vez o programa Meditações Ponto de Partida. Nós estamos aqui com você todas as manhãs de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas com o programa de debate. Quero também lembrá-lo que nós temos esta revista, a revista Ponto de Partida, que é um guia de estudos da Bíblia, um pouquinho mais amplo do que essas meditações diárias, onde você pode estudar a Bíblia por temas. Diversos temas, e se você quiser pedir o seu guia, você pode então colocar o seu dispositivo em frente a esse QR Code e você pode fazer o seu pedido para receber gratuitamente esta revista para se aprofundar em temas da Palavra de Deus. Nós, durante esse mês, estaremos falando sobre parábolas de Jesus. As parábolas na Bíblia são uma forma de Deus se comunicar conosco. Sabe que uma parábola ela não é a verdade, mas ela traz uma verdade muito importante que está atrás dela. E hoje nós vamos começar com a parábola que nós encontramos em Mateus capítulo 13, e eu vou começar lendo o verso 3 até o verso 9, que é a parábola do semeador. O que representa essa parábola? Vamos lê-la. E diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus quis dizer com esta parábola, a parábola do semeador? Bem, nós precisamos entender um pouquinho o contexto. E o contexto, naquela época, era realmente um contexto que envolvia muitos agricultores. Por isso, Jesus usa aquilo que era conhecido para trazer uma mensagem que talvez não fosse tão conhecida. E Jesus, ele era um exímio professor. E ele tinha, então, a habilidade de trazer coisas práticas do dia a dia para que, dessa maneira, os seus ouvintes pudessem tirar lições espirituais e poderem se aproximar um pouquinho da vontade de Deus. A parábola do semeador apresenta algumas características interessantes. Por exemplo, diz que um semeador saiu a semear. Esse semeador, a própria Bíblia apresenta, lá nos versos 18 em diante, que explicam a parábola, que nada mais é do que o próprio Cristo que foi semeando. A semente representa as boas novas do Evangelho, a mensagem linda da Bíblia, a mensagem linda do Reino de Deus, que é então plantada num solo que representa o coração humano ou a mente humana. Então, veja só que Jesus identifica alguns tipos de pessoas que, ao entrar em contato com a Bíblia, com a mensagem de salvação, reagem de maneira diferente. Por exemplo, a semente que cai à beira do caminho são pessoas que, na realidade, não se aprofundam muito nas verdades. Elas recebem a verdade de Deus, mas o texto diz que vem o inimigo de Deus e começa, então, agora a colocar dúvidas, e elas não compreendem. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa nós encontramos na ilustração da semente que cai em solo rochoso, ou seja, os solos rochosos são pessoas que ouvem a palavra com alegria, mas não têm raiz e não têm duração, e vem a angústia, vem a perseguição, e elas passam agora a ignorar a palavra de Deus. Um terceiro solo representado aqui é o solo que cai, ou a semente que cai na beira de espinhos, no meio de espinhos. E interessante que os espinhos são aquelas pessoas que ouvem a Bíblia, ouvem a mensagem de Deus, ouvem a mensagem do reino de Deus, mas as preocupações e as riquezas ou o desejo de riqueza sufocam a verdade da palavra de Deus. Mas tem um quarto solo, e esse é bem interessante. Jesus fala desse solo como sendo o solo em que a semente cai em terra boa. O que seria terra boa? Você já pode chegar à conclusão. São pessoas que aceitam o Evangelho, e não só aceitam, mas praticam. Porque não basta você conhecer a Jesus, é necessário praticar os seus ensinos. Porque o próprio Jesus disse em João 14, 15 e 15 e 14, se sois meus amigos, fazeis o que eu vos mando. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é a maior prova de que nós recebemos a aprovação do céu?
que recebemos o batismo do Espírito, por exemplo? É a obediência. É isso que a Bíblia nos apresenta. Eu lembro que várias vezes eu semeei, eu tenho uma pequena horta em casa, e às vezes eu vejo que as sementes vêm. Certa vez eu semeei uma semente de manjericão, e aquela semente ela veio, e o manjericão se tornou tão forte que eu quase não dei conta, junto com a minha família, de poder desfrutar daquelas folhas tão gostosas para um tempero em um alimento. Mas outra vez eu semeei uma semente de algo bem interessante, sabe o temperinho verde? E ele não veio. E aí eu descobri que eu havia colocado muita água. Interessante esta ilustração da parábola do semeador. Jesus está nos chamando, Jesus está nos convocando para aceitarmos a verdade do Evangelho, para sermos não uma semente que cai à beira do caminho, ou quem sabe em solo rochoso, ou quem sabe em meio aos espinhos, mas conforme a ilustração, uma semente que cai em boa terra. Você é convidado para aceitar a verdade. Como que você está reagindo quando a palavra de Deus chega ao teu coração? Você a rejeita? Você coloca prioridades como as riquezas, as preocupações e ignora a palavra de Deus? Que você possa refletir um pouquinho sobre isso. Quero lembrá-lo que todos os domingos nós temos a oportunidade de debatermos um pouco mais sobre esses temas tão bonitos da Bíblia. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, eu mais uma vez reforço que nós temos esse guia de estudos para que você possa pedir nesse QR Code que você tem aí no canto da sua tela. E lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço, nos vemos no próximo programa.